Muito bem, chegamos ao dia 5 de junho, segunda-feira. O tema da lição de hoje é conflito cósmico. Vamos orar a Deus? Senhor, nos ajude a entendermos o grande conflito, esse contexto de guerra que vivemos, e nos ajude a olharmos a Cristo Jesus, aquele que venceu e que nos dá a vitória. E através da fé em Cristo, que nós também possamos ser vitoriosos sobre todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Mark Finley, o autor dessa lição, foi bastante inteligente, eu gostei muito disso. Ele apresentou Jesus, não apenas como o nosso Salvador, mas como o nosso modelo no enfrentamento do mal no grande conflito. Jesus Cristo é o ser mais odiado pelo diabo. Lá no céu, Satanás odiou Jesus e fez guerra contra ele, e perdeu. Graças a Deus, Jesus venceu. Aqui na terra, Satanás buscou fazer Jesus ser derrotado, ser morto, ser humilhado. No grande conflito do bem contra o mal, de Cristo como Satanás, aqui na terra, Jesus também venceu. Mas ele não venceu sem sofrimento, ele não venceu sem dor. E então, ao nós pensarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos entender que se queremos vitória, também padeceremos por perseguição. Também passaremos por conflitos. Em Mateus capítulo 27, nós temos uma descrição dos eventos finais da vida de Cristo Jesus. Nós temos o momento do seu julgamento, nós temos o momento que ele é açoitado, nós temos o momento que ele é crucificado. Amigos, Jesus Cristo, naqueles últimos momentos, enfrentou o desprezo de seres humanos. Ele não pôde ser assistido, ajudado pelos anjos. Na sua agonia na cruz, até mesmo o Pai se afastou, porque ele devia tomar sobre si os nossos pecados e receber a ira de Deus sobre o pecado. Nessa demonstração maravilhosa de amor por nós, Jesus sofreu tremendamente. E se Jesus sofreu assim, nós também devemos entender que no grande conflito haverá sofrimento. Procurar seguir a vida cristã, evitando completamente perseguição, sofrimento, tendo atitude de um politicamente correto, de não falar nada que não possa, de não falar nada que possa de alguma forma contradizer o que a cultura popular pensa, essa não é a maneira de ser cristão, especialmente no tempo do fim. A vida do cristão será uma vida de conflito, porque no tempo do fim haverá uma grande polarização entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E Jesus Cristo é o exemplo disso. Mas ele teve em todo momento uma atitude de perseverança e de não abandono dos princípios até morrer na cruz por nós. E aí vem a pergunta, como nós podemos ter uma fé assim? Porque diante de nós estão dias difíceis, nós sabemos, haverão os decretos que serão contra nós, haveremos de perder todas as coisas e nós apenas permaneceremos leais a Deus se nós tivermos um tipo de fé semelhante à fé de Cristo Jesus. A lição lembra duas coisas interessantes, duas atitudes interessantes de Cristo que devem ser nossas atitudes. O comentário do segundo parágrafo da pergunta 3 diz que Jesus se apoiava nas provas que anteriormente haviam sido dadas a ele com relação à aceitação do Pai. Mesmo que naquele momento, na cruz do Calvário, o Pai tenha se afastado, mesmo que Jesus tenha dito, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus Cristo sabia que aquilo era necessário, mas ele tinha convicção de que tudo estava ainda dentro do plano de Deus, porque no passado ele havia tido uma experiência de garantia. Ora, a maneira que Jesus nos tratou também no passado é uma garantia para nós sabermos que hoje ele está conosco e mesmo havia as perseguições do tempo do fim, você e eu temos que nos lembrar que há evidência na nossa história e na história da igreja de que Deus continua com seu povo em todo o tempo. Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ellen White diz, se nos lembrarmos da maneira como Deus nos conduziu no passado, nós não podemos ter dúvida nenhuma de que ele continuará conosco hoje e por todo o futuro. Segundo ponto, o último parágrafo diz que os fiéis aprenderão a viver pela fé dia após dia, em tempos bons, em tempos ruins,
Quando sentimos que Deus está próximo, Ele, mesmo que pareça distante, está ao nosso lado. E essa segurança de viver pela fé está baseada na palavra de Deus. Se nós cremos na palavra de Deus, então não importam as circunstâncias exteriores. Como Cristo, nós vamos nos basear na palavra e vamos seguir sendo fiéis em meio a esse conflito cósmico. Que Deus nos dê essa fé, capaz de se amparar na palavra e também na segurança de que Cristo esteve conosco e estará conosco todos os dias até o confim do século. Bondoso Deus e querido Pai, enche-nos do Espírito Santo e nos dá energia para enfrentarmos as tribulações finais e avançarmos resistindo e perseverando em meio ao conflito, mas com a paz de Deus no coração e a aliança inabalável contigo, em nome de Jesus. Amém.